abrir. Lucas, capítulo 1. Vamos ler 4 versículos e depois vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 27. Depois esperarmos os irmãos abrirem. Não se esqueçam de orar pelo pastor Briços, que realmente ali a gripe não quer largar. Estamos? Então, Lucas, capítulo 1, versículo 27, e diz assim: a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, o anjo disse: salve, ou seja, que é um cumprimento, agraciada. O Senhor é contigo. Ela, porém, versículo 29, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito, ou seja, ela estranhou aquela saudação, ela ficou com temor, ela não percebeu, e notem que a visão de um anjo não é uma visão extremamente agradável, que a pessoa alegrou-se quando viu um anjo, não. Quando um anjo aparecia, a pessoa ficava com medo. Era uma visão que não era uma visão normal. A pessoa claramente olhava e era alguma coisa anormal que estava à sua frente, não fazia parte daquilo que a pessoa estava habituada a ver. Então ela não só estranhou aquela saudação, como ela ficou com receio. E ela pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Ou seja, porquê que o anjo está a dizer que eu sou agraciada? Disse-lhe então o anjo: não temas. E notem que o anjo, uma das coisas que diz é: não tenhas medo. Então, quando eu tenho ou ouço alguns testemunhos de pessoas que dizem que viram anjos, uma das características é essa. O anjo, quando aparece, ele diz: não temas, não tenhas medo. Ou seja, a visão do anjo é uma visão que mete receio, a pessoa fica com receio. Mas ele diz: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Este será o texto, uma das partes do texto que nós vamos ler. Mas antes, quando está frio, e eu sei que está frio porque eu também estou com muito. E como é Natal, eu gostava que nós pudéssemos escolher 3 pessoas. Quem é que gostou aqui da peça de Natal que nós tivemos aqui? Faça só assim, eu gostei que nós dizíamos. E viram que aqui o Yuri, quando subiu, ele estava a imitar também as minhas chaves. E estava todo de preto, então eu hoje uso uma t-shirt branca só para contrariar, porque eu não sempre preto. Mas eu gostava que nós pudéssemos encontrar 3 pessoas que nós ainda não cumprimentamos hoje, darmos um abraço bem assim quente e desejarmos um bom Natal. Vamos fazer isso? Em 2 minutos, vamos ser dos nossos lugares, vamos dar aí uns abraços.
Só no Natal. Só É bolachas que se dão. Temos sentar. Temos sentar mais. Amém. Deixem-me falar-vos sobre não só o evento do Natal, mas os medos que surgiram a partir do Natal. Se alguém disser que o crente não tem medo, isso não corresponde. O crente tem medo porque o crente, o cristão, é um ser humano normal. E todo ser humano normal tem medos. Nós não podemos agir com base nos nossos medos. Não podemos deixar que os medos que nós temos nos deixem reféns. Não podemos deixar que os medos nos controlem e definam a nossa perspectiva, a nossa maneira de agir, ver a vida. Então, os medos que nós não enfrentamos tornam-se os nossos limites. Os medos que nós não enfrentamos tornam-se os nossos limites. E sabem que o ser humano só tem dois medos naturais. Medos que são naturais. Todo o ser humano tem este medo, que é desde crianças, bebés, mais pequenos que sejam, que é o medo de cair e o medo de sons altos. Ou seja, isto é ciência. Se pegarem num bebê e... não deixem cair. Mas se pegarem num bebê e fizerem assim com o bebê, ele assusta-se. Não sei se vocês já viram, não façam, não é? Mas se por algum motivo o bebê sente que há ali uma quebra da altura, o bebê ele reage, ou seja, tem esse medo. E se vocês puserem uma música muito alta ou qualquer coisa, o bebê, mesmo que não tenha consciência de muita coisa à volta, ele vai reagir. Esses são os dois únicos medos que o ser humano tem por natureza. Todos os outros medos, ouçam-me, isto é interessante, todos os outros medos são aprendidos. São que nós ouvimos na televisão, ouvimos os nossos pais, ouvimos as pessoas à nossa volta, todos os medos. Por exemplo, o racismo é aprendido. Ninguém nasce racista. Começam a ser racistas por aquilo que começam a aprender à sua volta. Mas ter medo é diferente de ser medroso. São coisas distintas. Eu posso ter alturas na minha vida onde eu tenho medo, mas eu não ser uma pessoa medrosa. Apocalipse 21, 8 diz assim: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, etc, etc, e aos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, o que aqui o apóstolo João está a dizer é que os medrosos não têm parte no céu. Então alguém que é medroso é alguém que não tem o Espírito de Deus dentro dela. Não é que não tem medo. De novo, deixem-me frisar isto. Nós podemos ter medo de algumas coisas, mas nós não podemos ter um espírito em nós que é um espírito medroso. Porque o cristão não tem um espírito medroso. O cristão é, por norma, por normalidade normativa, o cristão é corajoso. Por isso é que o cristão tem que se levantar contra aquilo que é injusto. O cristão, se vê uma vítima, tenta defender aquela vítima. Porquê? Porque nós temos o Espírito de Deus em nós. E o Espírito de Deus não é um espírito covarde. É um espírito corajoso. Mas pastor, eu às vezes tenho medo. E nós temos medo.
Então o que é que nós fazemos? Avançamos mesmo com medo. Mas tu estás a ir porque não tens medo. Não, eu estou cheio de medo. Mas eu avanço. E se aquele negócio não der, desta vez, não, mas eu vou avançar. Não tens medo que eu vou ter? Tenho medo. Eu vou avançar neste relacionamento, eu vou mudar de trabalho, eu vou fazer um exame, e é proibido ter medo. Não, tu podes ter medo, mas avança à mesma. Então, este evento do Natal, que nós vemos como um evento espetacular e muito higiênico, vamos dizer assim, na maneira como às vezes nos é passado, mas foi muito complexo. O evento do Natal foi, de alguma forma, traumático até. E criou medo em algumas pessoas. E o primeiro medo é o medo da incompetência. Quando o anjo chega perto de Maria, o que ela sente de imediato é o que alguns de nós sentimos muitas vezes na nossa vida, que é o medo da incompetência. Por isso é que o versículo diz, no versículo 29, diz: turbou-se muito ela relativamente à salvação e pôs-se a pensar que salvação seria essa. Porque ela olhava para ela e ela pensava assim: como é que Deus, ao olhar para mim, acha que eu sou agraciada? Como? Mas agraciada por quê? Quem sou eu? O que é que eu tenho de especial? Porquê que eu sou tão especial dentro de todas as outras mulheres? Porque ela era uma adolescente, ela não era uma mulher já formada. Então ela tinha este medo da incompetência. E depois, mais lá para a frente, imaginem o seguinte: é-lhe dito que ela será a mãe do Salvador. Eu não sei quanto aos irmãos, mas se alguém me incumbisse de tal tarefa, eu ia pensar: existe o risco de eu ser incompetente. Eu imagino que é Deus dizer assim: tu és tão especial, e nós protestantes, ouçam, nós às vezes parece que desprezamos Maria. Porque noutras convicções religiosas há uma adoração a Maria. E nós às vezes vamos para o outro extremo, que nós desprezamos Maria. Por isso o pastor Brice, ele teve a oportunidade de fazer uma palestra muito interessante sobre Maria. Eu não sei se isso está disponível, mas foi muito interessante. Mas a ideia narrativa bíblica é que Maria era uma mulher especial. Ela era. Eu não sei explicar o porquê. Mas havia qualquer coisa em Maria que a tornou tão especial que Deus nasceu, escolheu, é como alguém disse. As mães são tão especiais que Deus escolheu ter uma mãe também, através de Cristo. Então Maria sofreu deste medo da incompetência. Ela olhava para ela e ela não via nada de especial, como alguns de nós. Alguns de nós, pela nossa idade, nacionalidade, altura da vida, nível profissional, nível académico, seja o que for, tom de pele, nós olhamos para nós e nós pensamos que nós não somos assim tão especiais. Porquê que Deus olha para nós e vê alguma coisa de especial? Mas deixem-me dizer-vos nesta manhã que se Deus te trouxe até à sua presença, se Deus te separou dos demais, é porque Ele viu alguma coisa de especial em ti. Alguma coisa que eu posso não ver, os teus pais, os teus parentes, os teus vizinhos, as pessoas que estão à tua volta podem não ver isso, mas Deus viu alguma coisa de especial. Então o medo da nossa incompetência às vezes rouba-nos de nós sermos pessoas verdadeiramente abençoadas, porque nós estamos-nos a comparar com os outros. E essa é uma maldição autoimposta. Sempre que eu me comparo ao outro, eu estou a dizer que Deus acertou no outro, mas não acertou em mim. E isso não é alguma coisa que nós devamos fazer. Em Romanos 8,31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora deixem-me acrescentar isto, se me permitem, que é, nós dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe uma das respostas de quem é que será contra nós? Nós próprios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós próprios. Nós somos os grandes sabotadores da nossa vida. Somos nós que deixamos de acreditar que Deus vê algo de especial em nós. Como Ele viu em Maria. E se Ele viu em Maria e Ele disse assim: tu és aceito, porque agraciada, no grego, que quer dizer charito, ou carito, quer dizer aceite.
O que Deus estava a dizer a Maria era: tu és aceite. E todos nós que estamos aqui, que temos o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Deus mora em nós porque nós somos o quê? Aceites. Então, se Deus te aceita, quem és tu para te rejeitares? Se Deus te aceita, quem és tu para olhares com menos valor para ti do que a maneira como Deus olha para ti? Tu tens esse valor. O valor que Deus te dá. Então, este primeiro medo, como é que nós resolvemos então esse medo? Muito bem. A solução para o medo da incompetência é submissão. É eu estar sujeito a alguma coisa. Porque no meio disto tudo, veja o que é que Maria disse. No versículo 38 diz assim: disse então Maria, a resposta de Maria, eis aqui, vejam, ela tinha medo de incompetência, ela olhava, não se via digna, ela não percebia o porquê daquela salvação, mas ainda assim, uma adolescente, a resposta dela foi a seguinte: disse então Maria no versículo 38, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, eu não me vejo capaz de fazer seja o que for, eu não tenho essa capacidade, não tenho essa força, mas se tu dizes que eu consigo, então eu vou conseguir. Ou seja, quando nós temos medo de sermos incompetentes como pais, maridos, filhos, profissionais, membros de uma igreja, filhos de Deus, seja o que for, o que nós devemos dizer é isto: eu reconheço que eu não tenho a capacidade, mas se tu vês em mim essa força, cumpra-se em mim a tua vontade. E eu acho que esta ideia, esta dependência de Deus, de apesar do medo, nós reconhecemos que somos submissos à vontade de Deus, isso traz bênção à nossa vida. O segundo medo que nós vemos no evento do Natal é o medo da opinião dos outros. E este é um medo real, e para alguns é muito mais real do que outros medos. Porque não só Maria foi envolvida neste plano, nesta conspiração de amor de Deus para com a humanidade, mas também José foi. E eu, de novo, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu não gostava de ouvir uma notícia da minha namorada, ou noiva, em que ela dissesse assim: olha, porque irmãos, vamos lá normalizar algumas coisas. Quando José ouve Maria a falar com ele, vamos nos colocar no lugar de José. José namora com uma menina, uma miúda, chamada Maria. Eu imagino que eles davam uns beijinhos. Eu não sei se naquela altura, eu imagino. Eles davam uns beijinhos. E depois ela marca um encontro. A pastora Suzete marca um encontro. Ela diz assim: olha, preciso de falar uma coisa contigo. Mas é uma coisa que não pode ser aqui por telemóvel. Não pode ser no WhatsApp. Mas ele disse: grava um áudio, mulher. Porquê que vamos marcar uma reunião se podemos resolver isto por e-mail? Mas ela diz: não, é uma coisa de veras importante, meu querido noivo. E ele: pronto, não sei o que é que ela... tem uma prenda, o que é que ela vai dizer? E ela chega e diz: amor, tu confias em mim? E José diz: claramente que sim, eu amo-te de todo o meu coração. Eu não sei se ele falava assim. Claro que sim, meu amor. Então tudo o que eu te vá dizer, tu não vais ficar chocada. Não vais ficar chocado. E ele diz: não, amor, tu vais acreditar em mim. Claro, eu sempre acredito em ti. Eu amo-te porque tu és honesta e verdadeira. E ela diz assim: por mais bizarro que seja o que eu te vá dizer, tu vais acreditar. E ele diz: sim, mas vou começar a assustar. E depois ela diz: e tu acreditas em Deus? E ele diz: e pá, está complicado, mas eu acredito em Deus. E ela diz: pois bem, estou grávida. Eu digo: José, mas nós não... veio-me uma andorinha, trouxe um bebê. Como assim estás grávida? Mas estás grávida o quê? Estás grávida, tipo, cheia de amor, bonita, é simbólica, é poesia. Não, eu estou grávida. Mas foi um milagre. Vocês ouçam, os homens que estão aqui, agora é mais para os homens. Se isto vos acontecesse, vocês acreditavam?
Por mais que amassem, vocês acreditavam? Nunca tinha acontecido na história da humanidade. Nunca. Não é, houve uma vez. Não, nunca. Então é natural que o homem pensou assim, ok, eu não tenho fé suficiente para isto, mas eu também não quero desonrá-la. Assim, ele ficou num limbo. E ele teve medo da opinião dos outros. E de forma legítima. Não é que ele tenha... ele não teve fé. Não teve fé porque não eras tu que estavas lá. Ao ouvir aquele discurso. É um discurso estranho. Imagina os amigos de José. Então a tua noiva engravidou assim. Então vocês anteciparam-se, ainda não casaram. Não, é de Deus. Nós é que às vezes quando lemos a Bíblia, nós esquecemos de trazer a Bíblia para a realidade. Se aquilo acontecesse com um amigo meu e ele dissesse, não, olha, a minha noiva engravidou, mas não há problema, que aquilo é um milagre. É um milagre, mas é teu. Não é bem meu, é um milagre. Eu ia dizer, olha, ele está cego de amor. Então é natural que José teve medo da opinião dos outros. Ao ponto de ele querer abandonar Maria. E ele projetou isso na mente dele, ele queria deixar Maria. E diz assim, Mateus 1,20. E projetando ele, José, isso, deixá-la, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Apareceu um anjo no sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas. Recebe a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ou seja, é esta convicção que Deus teve que trazer à vida dele. Então, quando nós temos medo da opinião dos outros, que é alguma coisa que alguns de nós sofremos mais do que outros, pessoas que dependem demais da opinião dos outros, que sofrem do medo de ficarem sozinhos. Vocês sabem que há pessoas que iniciam relacionamentos, metem-se em situações simplesmente por medo de ficarem sozinhos. Porque têm medo do que é que os outros vão pensar. Isso é a pior motivação para nós tomarmos decisões, é o medo daquilo que os outros vão pensar. Se eu fizer isto, o que é que os outros vão pensar? Se eu não fizer isto, o que é que os outros vão pensar? Se eu estiver aqui no meio de pessoas e eu disser que eu vou à igreja, eu amo Jesus. Eu acredito no que a Bíblia diz, eu acredito sim. O que é que as pessoas lá no meu trabalho vão pensar? Vão pensar que eu sou um retrógrado, que eu sou um religioso, que eu sou um fanático. O que interessa o que é que os outros pensam? O que interessa? Se nós, a Bíblia é muito clara, diz assim, se nós nos envergonharmos dele, ele terá vergonha de nós. E deve ser o maior cartão de cidadão que nós temos na nossa vida, é dizer que nós somos cristãos. Não é empurrar isso pela goela dos outros. Não é sermos descompensados no nosso discurso. Mas é pedir a Deus, Senhor, dá-me a oportunidade de eu dizer a esta pessoa que eu sou cristão, que eu acredito em ti, que eu tenho uma relação contigo, que eu amo estar na igreja, eu amo estar com os irmãos, eu amo louvar a Deus, eu amo ouvir as pregações, eu amo ler a tua palavra e Deus irá-te dar essa oportunidade. Mas que tristeza é pessoas que têm medo do que é que os outros vão pensar. Eu não tenho vergonha nenhuma, por exemplo, do meu nome. O meu nome, Nuno Ornelas. Tenho muito orgulho do meu nome. Meu pai ensinou-me isso. Meu pai disse-me assim, Nuno, tu tens que ter sempre orgulho do teu nome. E as coisas que tu fazes têm que trazer dignidade ao teu nome. Muito mais, tenho que ter um orgulho santo em ser cristão, em ser filho de Deus. Então, para o medo da opinião dos outros, qual é a solução? A obediência. Quando eu tenho medo dos outros, eu tenho que obedecer àquilo que Deus coloca no meu coração e coloca à minha frente para fazer. Por isso é que depois do anjo falar com José, diz assim em Mateus 1,24, e José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Número 2. A primeira solução é nós devemos obedecer. Se tu tens medo da opinião dos outros, começa a obedecer a Deus. Quando tu tens a oportunidade de dar-te... Deixa-me dizer-vos uma coisa. A minha filha, ela na escola, ela fala muito comigo, diz, papi, eu quero muito falar de Jesus na escola.
E eu digo sempre, filha, ora, pede a Jesus e Deus vai te dar uma oportunidade. Então ela teve a oportunidade de dar testemunho a uma colega lá da escolinha. Eu não sei como é que ela disse, mas ela disse à maneira dela, ela é miúda ainda. E depois a colega mandou uma mensagem para ela a dizer assim: o que tu falaste fez tanto sentido. E eu agora, vejam só a linguagem, eu sou criança, 12, 13, 14 anos. E eu agora quero entregar os meus caminhos a Deus. Uma menina de 13, 14 anos falou, e a Maria o que diz é basicamente isto: olha, eu não sei, eu não tenho solução para tudo, mas uma coisa sei, gosto de ir à igreja, Jesus é meu amigo, eu amo a Deus e eu sei que Deus ama também. Tu queres isso também? E ela diz: eu quero isso também. Então a facilidade é nós obedecermos e, número 2, nós focarmos em Deus. Se tu te preocupas muito com a opinião dos outros, foca-te em Deus. Mas não sei se esta frase não faz sentido. Passar muito tempo a pensar na opinião dos outros é o caminho mais rápido de te esqueceres daquilo que Deus pensa sobre ti. Se eu me foco muito, o que é que os outros pensam, eu começo a esquecer-me daquilo que Deus pensa sobre mim. E isto tem a ver com a personalidade de cada um. Há pessoas que são mais seguras na sua personalidade e não estão muito importados com o que os outros pensam. Mas a maior parte das pessoas pesa muito o que os outros pensam. Por outro lado, deixa-me dizer, não, sim, amor, eu estou a dizer é que não, eu quero ouvir. Alguém quer ajudar aqui a nossa irmã? Senão, esta menina é filha de uma colega minha do mestrado. Está ali, sim, não pensa. E está aqui com a avó. E que é sempre bem-vinda também no nosso meio. Está em casa também. Então, quando eu passo muito tempo a pensar no que os outros pensam, eu esqueço-me daquilo que Deus pensa sobre mim. Por outro lado, prestem atenção a isto. Passar muito tempo a pensar no que Deus pensa sobre mim é a maneira mais rápida de eu me esquecer o que os outros pensam. Porque quando os outros pensam errado, eu lembro-me daquilo que Deus pensa sobre mim. Cada vez que eu penso mais, sabe o que é que eu penso? Eu penso assim: eu sou amado por Deus. Eu sou aceite por Deus. Eu fui perdoado por Deus. Eu sou inspirado pelo próprio Deus. Eu sou protegido por Ele. Eu estou seguro na sua presença. Eu sou mais do que vencedor. Eu não sou vítima, eu sou mais do que vencedor. Então, quando eu penso e encho o meu coração sobre aquilo que Deus pensa sobre mim, não me resta muito espaço sobre o que os outros pensam sobre mim. Eu só tenho mais 2 pontos. Também há o medo das interrupções. Porque nós já falámos sobre Maria e o medo da incompetência, dela ser mãe do Senhor Jesus. Nós já aprendemos, número 2, José e o medo da opinião dos outros também. Mas também existem uns outros personagens, onde nós aqui assistimos ao medo das interrupções. Lucas 2,8 conta a história de uns pastores que estavam na vidinha deles e de repente foram interrompidos por este festejo. E diz assim, eu vou ler Lucas 2,8. Ora, havia naquela mesma região, lembrem-se que isto acontece assim: Maria, medo da incompetência; José, medo da opinião dos outros; e os pastores, de repente, o medo da interrupção. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo. E eles guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor, repentinamente, lhes apareceu. Há coisas na nossa vida que são de repente. Há situações que surgem à nossa vida de repente, repentinamente. Uma interrupção. Nós estamos com a nossa vida normal e de repente chega um relatório médico que nós não estávamos à espera. Depois descobrimos alguma coisa a nível familiar que nós não estávamos à espera. Há uma mudança no nosso trabalho, a nível profissional. Alguma coisa repentina. E há esta interrupção. O anjo repentinamente apareceu e a glória do Senhor os cercou de resplendor.
pelo que se encheram de grande temor. E de novo vejam o que é que os anjos dizem. No versículo 10, o anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Então, quando nós temos medo de interrupção, eu não sei, nós portugueses nós temos provérbios muito engraçados. E há um que diz assim: quando a esmola é muita. E eu pergunto sempre: porquê que o pobre há de desconfiar? Recebe só. Porquê que quando a esmola é muita, o pobre desconfia? E eu pergunto: mas porquê? O português é tão desconfiado. A gente tem que desconfiar daquilo que nos é dado. Não. A cavalo dado, não se olha que eu não sei o que é que isso quer dizer. Mas eu sempre aviso. Mas há outra coisa que não é bem um ditado, mas que é assim. Nós às vezes sentimos que quando as coisas estão bem demais, alguma coisa está para acontecer. Nós somos tão pessimistas que, mesmo quando as coisas estão todas a correr bem, nós pensamos: há qualquer coisa aqui que vai acontecer. Qualquer coisa vai acontecer. Então, esta perspectiva de vida é porque nós temos medo de sermos interrompidos na normalidade da nossa vida. Nós temos medo que daquilo que é bom acabe. Mas a nossa vida é feita de interrupções. E a solução para isso é a normalidade. É aquilo que eu chamo é o que é. Mas recebi um relatório do médico, mas a vida é assim. A vida é assim. Nós vamos orar. Mas a vida é assim. Eu fui despedido e o meu trabalho não está a correr como eu pensava, mas a vida é assim. Eu às vezes vejo pessoas a queixarem-se de coisas que eu apetece dizer assim: mas a vida é assim, meu amigo. Mas a minha firma faliu, mas a vida é assim. As coisas acontecem assim. Agora estou com uma dor, mas tu já estás mais velho, a vida é assim. Como eu, né? A Filipe me disse que eu estou em idade avançada. É claro que há dores que surgem por coisa. Nós estamos mais velhinhos. Então há coisas que acontecem. Nem tudo tem uma mensagem de Deus sobre. Há interrupções que chegam à nossa vida porque sim, não tem mistério nenhum. Aquilo não resultou, então faz o que resulta. Eu agora já não consigo fazer isto, então faz aquilo que tu consegues. Acho que nós criamos complexidades onde elas não existem. E por último, e esta é uma coisa que mexe também muito comigo, já aprendemos sobre Maria, o medo da incompetência, José, o medo da opinião dos outros, os pastores que foram interrompidos na sua vida cotidiana. Mas há outro personagem interessante também, neste evento do Natal, que é Zacarias. Isto leva-me ao último medo, que é o medo da desilusão. Nós temos medo da desilusão. Mas quero que eu vos diga alguma coisa. E se conseguirem aprender isto, se nós conseguirmos aprender isto juntos, isto vai valer muito a pena. E nunca mais esqueçam isto que eu vou dizer. Uma desilusão é uma coisa boa. Eu vou repetir. Uma desilusão é uma coisa boa. Porque uma desilusão é o fim de uma ilusão. Eu não quero andar iludido. Eu não quero ter ilusões sobre nada na vida. Até a desilusão para com Deus é boa. Porque nós às vezes temos uma ilusão, temos uma imagem de um Deus que não corresponde à narrativa bíblica. Deus às vezes diz-nos não. E não se justifica. Nós às vezes queremos algo na vida e Deus simplesmente diz: não, eu não te vou dar isso. E nós ficamos muito desiludidos, porque nós temos a ilusão que servimos um Deus que diz o quê sempre? Sim. E quando Ele diz não, nós acordamos dessa ilusão. E houve um homem que teve medo de desilusão, tanto que ele não acreditou bem no que Deus lhe estava a dizer. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, este homem em pé à direita ao altar do incenso, e Zacarias, vendo de novo, ficou turbado com medo. E o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não tenhas medo, quanto mais. Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher,
te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ou seja, ele ouviu aquela promessa não se cumpriu de imediato, houve um período de incerteza. Mas aquele homem, e mesmo Isabel, eu acredito que eles tiveram dificuldade de acreditar totalmente naquilo. Talvez por medo da desilusão. Não tenha medo da desilusão. A nível profissional, a nível familiar, a nível dos relacionamentos, é suposto haver desilusões. E nós temos que aprender com as desilusões. Porque senão vamos andar sempre iludidos. Sempre iludidos. Não. A desilusão é uma coisa boa. Eu oro por muitas desilusões na minha vida. E por uma dose grande de realidade. As pessoas falham. As pessoas às vezes não sabem amar de forma eficaz. As pessoas discriminam. As pessoas às vezes não valorizam. Nós não vamos ser sempre compreendidos. Nós não vamos entender o porquê de alguém nos rejeitar. Há negócios que vão falhar. A nossa saúde vai nos falhar. O nosso marido, esposa, os filhos vão nos desiludir. Porque nós criamos uma ilusão sobre os filhos. E os filhos, para aqueles que os têm, já mais velhos, têm esta capacidade incrível de contrariar as nossas ilusões. Mas ainda assim, nós devemos permanecer em Deus. Mesmo que Ele nos diga não, ou mesmo que Ele nos diga ainda não, ou mesmo que Ele não diga nada. Porque uma das orações mais contundentes, mais emotivas, mais fortes que nós ouvimos na Bíblia é de alguém orar assim: Pai, se possível, afasta de mim este mal. E o que é que Deus respondeu? Nada. Deus, o Pai, não respondeu nada. Ficou em silêncio. Mas isso afetou a fé do nosso Senhor Jesus? Não. Ele permaneceu firme. É mesmo que eu não receba a resposta do alto, eu sei a minha missão. Eu sei qual é o propósito que eu tenho e eu, com o meu propósito, vou atrair todos até mim. Então, o medo da desilusão, e eu termino dizendo isto: o teu sucesso emocional, espiritual, financeiro, relacional, não interessa, o teu sucesso é medido pela quantidade de incertezas que consegues carregar na mochila da tua vida. Alguém que começa uma relação é num estado de indefinição, não sabe. Alguém que começa um negócio, não sabe. Alguém que tem filhos, não sabe. Está na incerteza. Agora, há uma coisa que é a certeza que eu quero deixar convosco. Quando Cristo nasce, Ele deixa connosco uma certeza. É que Ele nos ama. E Ele nunca, em momento nenhum, Ele nos irá deixar. Se eu posso ter muitas incertezas na vida, sim. Mas há uma certeza que move a minha vida. Deus não está distraído. Ele sabe quem eu sou. Ele ama-me. E Ele amou-me antes quer de eu existir. Ele morreu antes quer de eu existir por amor a mim também. Gostava de vos convidar a nós ficarmos de pé juntos. E como nós estamos no Natal, na época natalícia, o nascimento do Nosso Senhor, gostava mesmo que pudéssemos encarnar esta mensagem. Não tenha medo de ser incompetente em alguma área da sua vida, com toda a certeza que é. Nós não temos todas as valências, todas as competências. Seja submissa a Deus, submeta-se, ame os outros, ame-o agora, não se preocupe com aquilo que vem lá ao fundo, nós não sabemos. Em todos os medos que surgirem na sua vida, o medo da opinião dos outros, liberte-se disso. No nome de Jesus, liberte-se do peso da opinião dos outros. Sejam os outros quem forem. Este medo de sermos interrompidos na nossa vida e o medo das desilusões. Nós só crescemos quando nós realmente nos desiludimos, até connosco próprios. Eu pensava que não era capaz de fazer e fiz. Eu pensei que não era capaz de pensar tão mal sobre alguém, pensei. E há pouco alguém estava a falar comigo e a pessoa disse: olha,
Era uma questão que a pessoa tinha. A pessoa disse, olha, sabes aquela questão que eu tinha? Eu percebi que aquilo não fazia sentido. E eu agora quero seguir viagem. Ou seja, de alguma forma aquela pessoa desiludiu-se até com ela própria. Que é como é que eu me deixei enredar nesta situação, neste pensar, nesta maneira de ver a vida. Mas hoje nós podemos começar de novo. Hoje nós podemos dizer, eu não quero mais pensar assim, eu não quero ter medo de me desiludir, eu quero viver a vida. Eu não quero deixar de me relacionar com pessoas com medo de me desiludir lá mais à frente. Não, eu vou-me dar por inteiro. É o que Cristo pede de nós. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dar as mãos. É só em termos simbólicos também. Natal. Sim, dá? Sim. Vamos dar as mãos. Isto é uma forma simbólica de nós mostrarmos que estamos juntos. Esta igreja é uma bênção. Só quem acredita nisso diz amém. Amém. Vamos tentar de novo, porque houve 3 pessoas que não disseram amém. Esta igreja é uma bênção. Só quem concorda diz amém. Amém. Vamos orar, está bem? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o exemplo de Maria, o exemplo de José, o exemplo destes pastores, o exemplo de Zacarias, são todos eles lembretes dos medos que surgem no nosso coração. O medo de não sermos capazes, de estarmos a ser insuficientes. O medo da opinião dos outros. O medo que, de alguma forma, a nossa vida seja abalada, interrompida por alguma coisa. E o medo das desilusões. Mas o Natal é mais do que medos, incertezas. O Natal é a certeza de que o Senhor nasceu entre nós para ser como nós, para nos ajudar, sabendo que os medos, os pensamentos que nós temos, Ele, que nunca pecou, Ele sabe o que acontece no nosso coração. E então Ele intercede por nós ao Pai. Essa é a nossa grande certeza. E nós queremos dar essa certeza ao mundo espiritual que nos rodeia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. E nós o amamos de volta, sabendo que Ele nos amou primeiro. Então, Senhor, que Tu te possas agradar da atitude do nosso coração. E dar-nos um bom tempo em família, nunca esquecendo de que nós não devemos ter vergonha de sermos Teus filhos. E se Tu nos deres a oportunidade de alguém partilhar, nesta época festiva, amigo ou familiar, se alguém partilhar uma dificuldade connosco, ajuda-nos a termos coragem de dizer que vamos orar, que acreditamos que Deus pode fazer alguma coisa na vida daquela pessoa. Então nós oramos e te pedimos ousadia o restante desta semana, no nome que é acima de todo o nome, no nome de Jesus. Amém.